Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao assunto das aulas passadas e vamos trabalhar as evidências da evolução. Darwin, durante a sua viagem ao redor do mundo, no HMS Beagle, coletou muitas informações e muitos espécimes de diversos lugares do mundo. Ao retornar à Inglaterra, ele disponibilizou todos esses materiais para outros cientistas estudarem também. Muitos outros cientistas da época estavam muito empenhados em responder uma questão importantíssima: como o nosso planeta foi formado, como ele se alterava ao longo do tempo, assim como a idade e as etapas de formação e evolução da nossa crosta. Nos últimos 4 séculos, o estudo dessas teorias e dessas ideias do surgimento e da extinção das espécies, de como nosso planeta foi criado, como nosso planeta evoluiu, fundamentaram a criação de uma timeline para a história do nosso planeta. Nessa timeline é possível inserir alguns pontos chaves, como por exemplo, os primeiros seres vivos que surgiram em algo em torno de 3,5 bilhões de anos atrás, os répteis que apareceram por volta de 300 milhões de anos atrás, a extinção dos grandes dinossauros, que aconteceu por volta de 65 milhões de anos, e o surgimento da nossa espécie, a espécie humana, que acontece há aproximadamente 300 mil anos. Se a gente quiser, a gente consegue até colocar essa timeline em comparação com um dia de 24 horas. Olha só que bacana. Nessa comparação, o nosso planeta se forma à meia-noite, às 0 hora, e quando a gente chega próximo ali da meia-noite, a gente tem o surgimento da espécie humana, nos 2 últimos minutinhos finais dessas 24 horas. Nessa timeline, a gente tem eventos importantes, como, por exemplo, o surgimento da reprodução sexuada, os trilobitas, os pântanos e os dinossauros. Mas como que a gente consegue estudar de forma efetiva a evolução das espécies? A melhor maneira que a gente encontrou é analisar o registro fóssil de todas as espécies que já sofreram extinção e que, de certa forma, acabaram sendo preservadas em rochas sedimentares em algumas condições ideais. Esse registro fóssil acontece em clima frio, em rochas sedimentares, em ambiente anaeróbio. Várias características que são importantes para que o processo aconteça de forma satisfatória. E esse registro fóssil pode acontecer de 5 maneiras. A primeira delas é a mumificação ou a conservação total, que é o tipo mais raro. Nele, a preservação de parte ou de todo o organismo. Ele pode ser congelado, desidratado ou solidificado por alguma substância impermeável, mas vai manter a sua integridade. Por exemplo, os insetos preservados no âmbar, a mumificação dos mamutes no gelo. Outro exemplo é a mineralização. Nesse tipo de fossilização, todas as substâncias orgânicas do corpo do organismo são substituídas por minerais presentes no meio ou que foram trazidos pela água, tipo a sílica. Ao longo do tempo, essa substituição vai ser completa e os minerais vão tomar o lugar das substâncias orgânicas. Outro processo é o processo de moldagem. Nesse processo, os restos que são soterrados deixam a sua forma gravada na rocha e depois são completamente degradados. No processo de moldagem, pode acontecer também o processo de contramoldagem, que é quando essa lacuna que foi deixada pelo molde é preenchida por minerais que se solidificam e constituem uma cópia em rocha do ser vivo original. Ou seja, para a contramoldagem acontecer, eu preciso que a moldagem aconteça. E aí a gente tem também a impressão ou as marcas. Nesse tipo de fossilização, são só preservados os vestígios deixados pelo organismo, tipo as pegadas, os rastros, as tocas ou as marcas que eles fazem ao longo do seu caminho, em algum terreno mole. É nesse registro fóssil que quem já habitou o planeta deixa a sua história. É por meio dele que a gente consegue enxergar as relações de parentesco entre as espécies atuais e as que andaram sobre a crosta em algum momento da história. Os fósseis são evidências físicas da evolução, mas existe um outro tipo de evidência que é um pouquinho mais complexa. Esse tipo de evidência tem o nome de evidência anatômica.
e envolve a origem ou a função de algum órgão ou estrutura. Guarda isso. Função ou origem de algum órgão ou estrutura. Dentro dessa categoria, a gente tem dois tipos de estrutura, ou dois tipos de organização. A gente tem a organização dos órgãos homólogos e a organização dos órgãos análogos. Os órgãos homólogos têm a mesma origem evolutiva, mas têm diferente função. A isso a gente chama de divergência adaptativa. Ou seja, eu começo com uma coisa igual, com uma origem igual, mas eu termino em funções diferentes. Os órgãos análogos têm origens evolutivas diferentes, mas com função igual, ou seja, o caminho oposto. A isso eu chamo de convergência adaptativa. Um bom exemplo dos órgãos homólogos e da divergência adaptativa são os membros anteriores dos mamíferos. E para os órgãos análogos, convergência adaptativa, eu tenho as asas dos insetos e nas aves. Outra forma muito bacana de estudar a evolução é levar em consideração a distribuição geográfica das espécies e como essas espécies diferem de uma região para outra. Vocês lembram de um exemplo bem bacana que a gente deu na aula passada? Lembra do Darwin e o estudo que ele fez dos bicos dos tentilhões nas ilhas de Galápagos? Outro exemplo muito clássico para isso e bem bacana de como as espécies se distribuem ao redor do planeta é o exemplo das aves ratitas. As aves ratitas são aquelas que não voam, tipo a ema, o emu. A princípio, essas aves divergiram de um ancestral comum e depois de um longo período acumularam tantas diferenças de acordo com o ambiente que se encontravam que acabaram se tornando espécies distintas. Se a gente olhar aqui no quadro, a gente vê que a gente tem uma diferença gigantesca de tamanho entre o kiwi da Nova Zelândia e a ave elefante de Madagascar. Tudo isso de acordo com a pressão ambiental. Galerinha, a nossa aula de hoje é isso. Até a próxima e beijo da Rachel.